Olá, pessoas! Vou resolver para vocês aqui a matemática 23, a atividade de vocês, para auxiliar em alguma dúvida, qualquer coisa vocês falem comigo. Vamos lá. A primeira parte que tinha que ser preenchida, já foi dada uma tabelinha com o valor de x e de y. Na verdade, aqui era mais um completar mesmo. X é 4, y é 2, 4 menos 2 é 2. Então, x valendo 4 e y2 é um par ordenado. Embaixo, ele já te deu essa parte montada, você tinha que verificar que x vale 2, que y vale 0 e que x menos y é 2. O resultado tem que ser esse daqui, ó. E dá, então, um par ordenado 2, 0. Aí, eu tenho que vir e marcar esses dois pares ordenados aqui. Normalmente, eu peço 3, tá? Aqui nessa atividade que são pedidos apenas 2. Então, vou marcar aqui o ponto 4, 2. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que a ordem tem que ser x, depois y, né? Então, o primeiro número é do eixo x e o segundo número é do eixo y. Eixo x é sempre esse deitado, eixo y é sempre esse em pé. Então, eu vou procurar o ponto 4, 2. Não é para marcar um ponto no 4 e um ponto no 2. É um ponto só para o par. Então, eu localizo o x, 4. Eixo x, 4. Localizo o y, 2. Y, 2. Eu tenho que associar esses dois números. O eixo x eu ando para cima, o eixo y eu ando para o lado, até eles se encontrarem. Os números do eixo x só vão andar ou para cima ou para baixo. O do eixo y de um lado para o outro. Então, o 4 vai andar em direção ao 2, só que ele só anda para cima, e o 2 em direção ao 4. Então, eu vou ter um ponto aqui, que é esse 4, 2. Meu outro ponto é o 2, 0. Aí, nós já falamos sobre quando tem 0. O 0 é esse ponto aqui, ó. 0, 0. 0 para x, 0 para y. Mas o meu ponto só fica localizado aqui em cima se tiver 0, 0. Aí sim a bolinha fica em cima. Quando o 0 está com algum número, a bolinha fica em cima desse outro número aqui, ó. Como esse é 2 no eixo x, vai ficar no eixo x em cima do 2. Então, eu tenho aqui o meu gráfico. Vou ligar esses dois aqui, ó. Vamos continuar aqui agora para achar outra reta. Aqui foi dado x valendo 0 e y1, x0 menos o y, que é 1. 0 menos 1 é menos 1. Então, eu tenho um par ordenado 0, 1. Par ordenado 2, 3. Então, x vale 2, y 3. E x menos y diminui, sinal do maior, menos 1, que é o que realmente tinha que dar, porque tem que dar esse número aqui. Então, agora eu vou fazer, não é mais esse gráfico, é outro. Essa equação me deu esse gráfico, essa equação vai me dar um outro gráfico. Então, eu vou procurar. 0, 1, primeiro ponto que eu tenho que marcar. Assim como aqui, quando foi acompanhado de 0, a bolinha ficou em cima do 2. Acompanhado de 0, a bolinha fica em cima do 1. Esse 1 é y. Então, vou procurar o y, 1. A bolinha fica em cima dele. E o outro par ordenado é 2, 3. Então, vou localizar o 2 do eixo x e o 3 do eixo y. X, 2. Então, esse aqui vai andar para cima. Y, 3. Esse aqui vai andar para o lado até se encontrarem nesse ponto. Aí, eu vou ligar os dois. Marque os pares ordenados, nós marcamos. Faça uma reta para cada equação, nós fizemos. O encontro delas determinará o ponto em que as retas são concorrentes. Nesse caso aqui, por mais que a gente estique essa reta ou essa, porque elas são infinitas, elas não vão se encontrar nunca. Então, não vai existir esse par ordenado que vai ser o ponto em que elas se encontram, que elas são concorrentes. Então, a gente escreve aqui que não existe. Mas vamos entender melhor esse não existe? Observa que o meu sistema,
era x menos y igual a 2 e x menos y igual a menos 1. X menos y igual a 2. Eu tenho infinitas possibilidades em que um valor menos outro dá 2. 6 menos 4, 5 menos 3, 4 menos 2, infinitos, tanto para baixo quanto para cima. Eu também tenho infinitas possibilidades em que o x menos y dá menos 1. 5 menos 6, 6 menos 7, sempre vai dar menos 1. Então, eu tenho várias possibilidades também. Mas não tem como eu falar que um valor menos o outro é 2 e, ao mesmo tempo, é menos 1. É a mesma coisa que eu tenho de um lado e do outro. Não tem como. É a mesma coisa que eu falar, eu tenho um número que somado ao outro dá 3. Mas esse mesmo número somado a ele pode ser que ele dê 5. Isso não existe. Não tem como uma soma dar dois valores diferentes. E por isso que aqui elas não se encontram, porque não existe um par ordenado que sirva para as duas equações ao mesmo tempo. Eu consigo achar pares ordenados para uma equação e achar pares ordenados para outra. Agora, nenhum número vai servir aqui e aqui ao mesmo tempo, ok? Então, essas retas não se encontram. Nós falamos que essas retas são paralelas. Então, par ordenado, solução desse sistema, não existe. Não tem encontro entre as duas. Vamos lá. No número 1, foi dado aqui um sistema, né? E valores de x e y para serem atribuídos, semelhante ao que nós fizemos nessa tabelinha aqui. Só que essa tabelinha ele já me deu meio preenchida, né? Eu só completei. Então, aqui eu vou ter que fazer alguns cálculos para achar. X mais y igual a 3 é até fácil. Você pensar um número mais outro que dá 3, né? De preferência os menores possíveis, né? Para ficar mais fácil de traçar. Eu posso pensar em 0 mais 3, porque 0 mais 3 é 3. Então, para ordenado 0, 3 me serve. Eu posso pensar em 1 mais 2, porque 1 mais 2 é 3. Então, para ordenado 1, 2 também me serve. E posso pensar no 2, 1, porque 2 mais 1 também é 3. E posso continuar marcando aqui vários pares, ó, o 3 com 0, o 4 com menos 1. Nessa daqui eu pedi só 3 pares, né? 3 pares ordenados. Mas eu consigo sempre achar infinitos, tá? Então, só completar aqui para vocês, caso alguém tenha feito aí, não são só esses valores, tá, gente? Eu posso traçar com várias possibilidades. Ponto 4, menos 1. Vou fazer a reta desse daqui. Isso aqui dá uma reta. Tem que dar. 0, 3. A bolinha fica em cima do 3. Lembrando que meu segundo número é sempre y. Então, y3. Bolinha. O ponto 1, 2. 1 do eixo x. 2 do eixo y. Vou associar o x1 com o y2. 2, 1. X valendo 2, y valendo 1. Pronto, já tem meus 3 pontos e posso ligar aqui, ó. Prontinho. Essa reta é infinita. Eu posso continuar traçando aqui, ó. O ponto 3, 0, já tá até aqui, ó. Ele vai sempre passar em cima. 4 menos 1, 4 menos 1. Esse ponto aqui, ó, menos 1 e 4. Se eu fizer menos 1 mais 4, também vai dar 3. Então, todos esses pontos aqui vai passar em cima dele porque é a solução. Bom, vamos fazer o lado de cá agora. Do lado de cá já não é tão fácil, porque não é x mais y igual a 2, é x mais 2y. Então, já vai me dar um trabalhinho a mais descobrir aqui. Eu recomendei a vocês, na época que eu passei valores, que vocês atribuíssem valores para x e achassem y, ou atribuíssem valores para y e achar x, né? Qualquer uma das duas opções vão dar certo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou atribuir x valendo 0 para achar o de y. X mais 2y é igual a 2. X é 0. 0 somando com alguém ou 0 subtraindo com alguém não muda nada. Então, esse 0 pode simplesmente sumir. 2y é igual a 2. Esse 2 está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado dividindo. Então, y é igual a 2 dividido por 2.
que dá 1. Pronto, achei o valor que y é 1. Observa que se eu fizer x mais 2 vezes y, vai dar 2. X mais 2 vezes o y, isso aqui some, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, eu tenho para ordenado 0, 1. Vamos pegar outro valor aqui. Como nesse daqui eu sempre vou estar passando esse 2 dividindo aqui, ó, eu vou estar sempre procurando números pares, tá? Então, aqui em cima eu quero o número par. Então, eu vou trabalhar com x par, porque ele vai vir para cá, ó, somando ou diminuindo. Para manter esse número par, eu vou trabalhar só com x par. É uma análise interessante de vocês fazerem. Vou colocar aqui menos 2 primeiro. Vou novamente pegar a minha equação. No lugar do x, eu vou colocar esse menos 2. O restante a gente repete. Equação do primeiro grau, a gente faz letra no primeiro membro, número para o segundo. Então, esse número está perdido aqui, ele tem que ir para lá. Só que ele não pode simplesmente aparecer aqui menos 2. Quando ele vai para o outro lado, eu inverto a operação, de menos 2 para mais 2. Então, vai ficar 2y igual a 2 mais 2. Vou somar, 2y é igual a 4. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Y é igual a 2. Novamente, x mais 2 vezes o y. Multiplica primeiro. Menos 2 mais 4. Sinais diferentes, diminui e pega o sinal do maior. Deu 2 novamente. Se tiver certo, esse resultado sempre vai dar 2. Então, eu tenho esse para ordenado. Vamos lá para mais um. Vou colocar agora 2 positivo. Vou pegar a minha equação. No lugar do x, vou colocar 2. Esse 2 aqui também está no lugar errado, ele tem que ir para lá. Só que ele vai para o outro lado invertendo essa operação de mais para menos. Em vez de adicionar, eu vou subtrair. Resolve. Y é igual. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Y é igual a 0. X mais 2y. X mais 2 vezes y. Tem que dar 2. Multiplica primeiro. 2 mais 0, 2. Então, eu tenho um par ordenado 2, 0. Tenho aqui 3 pares, já são suficientes. Eu vou fazer, ó. 0, 1. A bolinha em cima do 1 do eixo y, porque o segundo valor é sempre y. Então, y valendo 1. Menos 2 com 2. Menos 2 e 2. Menos 2 de x, 2 de y. Vou associar os dois. 2 e 0, a bolinha fica em cima do 2 do eixo x, que é o primeiro valor. X, 2. Vou ligar. Observa que meu ponto ficou aqui, ó. Quando a gente faz esse tipo de gráfico, o ideal é que você tente o máximo possível seguir as linhas. Se eu tivesse feito um pouquinho mais de cuidado, ele ia passar no lugar certo. Mas como vai fazendo, tem esses pontilhados, né? O ápice, a grossura aqui também, enfim. O ponto de encontro era para ser aqui, ó, no x valendo 4 e no y menos 1. Se você não achou corretamente, não tem problema não. Vai dar aproximado. O que significa esse 4 menos 1? Observa bem. Se eu colocar o x valendo 4 aqui, olha o que vai acontecer. X mais 2y igual a 2. X valendo 4. Esse 4 vai para lá, eu vou inverter para menos 4. 2 menos 4, diminui o sinal do maior. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. Esse par 4 menos 1 que eu consegui encontrar nos dois é o único par que vai servir nas duas equações ao mesmo tempo, que é onde essas duas aqui vão se encontrar, a reta dessa com a reta dessa. É o único local em que elas se encontram, tá? Então,
Então, esse ponto 4 menos 1 serve tanto aqui quanto aqui. Observa só agora. Menos 1, 0 e 1 são os valores de x que eu vou aplicar. Quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando eu coloco menos x mais 2y igual a 4, e o x vale menos 1, esse menos é da equação. O x vale menos 1. Então, eu vou ter dois sinais de menos que eu vou separar por um parênteses. Esse menos 1 aqui vai fazer joguinho de sinal com esse, vai ficar mais. Pronto. Esse mais 1 vai para o outro lado, menos 1. Não posso esquecer de fazer essa inversão. Opa. 4 menos 1, 3, né? 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Aí, observe que 3 não divide 2 exato. Que chega na situação que eu falei do vídeo anterior, da questão anterior, de atribuir valores pares aqui, ó, quando 2 está multiplicando, porque esse 2 vai passar dividindo. Então, o ideal é eu trabalhar com o número par aqui em cima. Para eu trabalhar com o número par, é só eu continuar aqui com o número par. Então, esse x ser par me ajuda. Dá para marcar 1,5 ali tranquilamente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 1,5. Mas, se eu trabalhasse com x par, eu não ia trabalhar com números com vírgula. X valendo 0, menos x mais 2y igual a 4. 0 mais 2y igual a 4. Esse 0 não precisa aparecer, porque somar ou diminuir 0 não altera nada. Esse daqui eu vou repetir. O 2 vai passar dividindo, y igual a 4 dividido por 2, y igual a 2. Então, quando x é 0, o y é 2. Agora, eu vou atribuir x valendo 1. Repete novamente. Menos o x que vale 1, mais 2y igual a 4. Esse menos 1 vai para o outro lado, mais 1. Soma. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Novamente, 5 não divide 2 exato, mas dá um decimal exato. Já não serve. 2,5. Se eu trabalho com números pares aqui, eu não trabalharia, né, com esses números com vírgula, mas vai dar para marcar. Olha lá. Menos 1 no eixo x, x valendo menos 1, tá aqui. Y 1,5, y 1,5 vai estar entre o 1 e o 2 aqui, ó, no meiozinho. X valendo 0, y 2. X valendo 0, y valendo 2. Bolinha em cima do 2. X valendo 1, y 2,5. X valendo 1, y 2,5 entre o 2 e o 3. Vai vir aqui. Tem a minha reta. Observe que eu tenho que completar a tabelinha aqui, tá? Sempre completando. Vou completar não, senão fica muito extenso. Vamos lá. Aqui, novamente, x mais y igual a 2 também são valores fáceis de encontrar. 0 mais 2, né? Que vai dar 2. É só que eu vim fazer 1 mais 1, também vai dar 2. E 2 mais 0, que também vai dar 2. Então, vou marcar esses três aqui agora. 0, 2, bolinha em cima do 2 no eixo y. 1, 1. 1 para x, 1 para y. 2, 0, bolinha em cima do 2 do eixo x. Então, vou ligar aqui, ó. Aqui foi até mais fácil de encontrar, porque aqui mesmo eu encontrei, né? Aqui dentro da minha conta eu encontrei o par ordenado onde eles iriam se encontrar, 0, 2. Serve tanto para essa quanto para essa. Então, o par ordenado aqui, ó, é 0 para x, 2 para y. Ok? Vamos lá.
2, letra A. Como a gente está resolvendo mais pelo método da adição, eu vou fazer aqui só método da adição, tá? Bom, eu vou fazer sempre o corte de x e de y, para a gente treinar bastante essas opções aí de corte que a gente tem. Fazendo aqui, ó, primeiro corte de x. Quando eu corto x, eu consigo encontrar y. Quando eu corto o y, eu encontro o valor de x. Então, aqui eu vou determinar o valor do y, aqui eu vou determinar o valor do x, que é o que eu quero. Como que eu faço esse corte? Vou repetir aqui o meu sisteminha. 4x mais y é igual a 0. 6x menos 3y é igual a 36. Cortar x. O que é cortar? É fazê-lo sumir. E um número só some quando dá 0. Uma letra só some se der 0 na frente dela, se ela estiver acompanhada de 0. Então, se eu tenho um 4, eu precisaria de um menos 4 para dar 0. Se eu tenho um 6, eu precisaria de um menos 6 para dar 0. Meio complicado, né? Um 4 que eu quero 6, um 6 que eu quero 4, não funciona muito bem. Eu poderia multiplicar aqui esse 4 por 3, que ia virar um 12, e esse 6 por 2, que também ia virar um 12. Vai fazer com que os dois fiquem aí com o mesmo número. E eu falei com vocês que vocês podem também fazer essa inversão aqui, ó. O número que acompanha o x aqui embaixo, você multiplica a equação de cima. O número que acompanha o x aqui em cima, você multiplica a equação de baixo. Que aí vai ficar 24 e 24, depois que você multiplicar. Só que não basta ter o mesmo número. Eu preciso dos sinais opostos também, ó. Um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Então, o que eu vou fazer? Um desses dois números aqui, eu vou colocar um sinalzinho de menos para multiplicar. Porque aí, na hora que eu fizer a multiplicação, 1/24 desse vai ser negativo. Olha lá, vou multiplicar por 6 todo mundo. Eu não posso fazer isso só com um pedaço da minha conta. Vou multiplicar todo mundo. Mais vezes mais. 4 vezes 6. A letra a gente só repete. Mais vezes mais. 1 vezes 6, e a letra a gente só repete. Agora, vamos multiplicar embaixo. Mais vezes menos, 6 vezes 4, a letra eu vou repetir aqui embaixo. Menos vezes menos, 3 vezes 4, essa letra eu vou repetir aqui embaixo. Mais vezes menos, 36 vezes 4. Pronto. Como eu inverti o valor do x, é porque eu quero cancelar o x. Para cancelar, eu tenho que ter mesmo número e sinal oposto. Eu tenho, então isso aqui vai dar 0. O restante eu vou somar y com y, número com número. 6 mais 12 menos 144. Esse 18 está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Pronto. Então, eu vou ficar com menos 144 dividido por 18, 8. Achei o valor do y. Vou fazer esse cálculo semelhante aqui para achar o x. Vou vir aqui, ó. Repete. 4x mais y igual a 0. 6x menos 3y igual a 36. Da mesma forma que eu fiz essa troca com o x aqui, ó, eu vou fazer com o y agora. 3 embaixo vem lá para cima, 1 em cima vem aqui para baixo. O sinal precisa estar invertido, e isso eu já tenho. Então, não vou precisar mexer com o sinal daqui, ó. Observa bem. No x, eu precisava do sinal invertido. Os dois eram positivos. Então, um deles eu multipliquei por menos. Aqui, eu já tenho o sinal contrário. Então, vou levar só o número e não preciso me preocupar com o sinal. Então, vou multiplicar essa equação aqui toda por 3, essa equação aqui toda por 1. Olha lá. Mais vezes mais, 4 vezes 3, e repete a letra. Mais vezes mais, 1 vezes 3, repete a letra. E 0 vezes 3, 0. A equação de baixo eu tenho que multiplicar por 1.
Observa que quando eu multiplico por 1, nada se modifica. 6 vezes 1 vai continuar 6, repete a letra. 3 vezes 1 vai continuar 3, repete a letra. 36 vezes 1, 36. Então, nada mudou. Como eu estou cortando o y, eu inverti os números que estão em y e eu fiquei com o mesmo número e sinal contrário. Então, isso aqui vai dar 0. Então, eu vou pegar o restante aqui, ó. 12x com 6x vai dar 18x. 0 com 36, 36. Esse 18 está multiplicando, vai passar dividindo. X igual a 2. Para ter certeza que o meu sistema tem x igual a 2 e y igual a menos 8 como solução, eu vou fazer verificação. Eu sempre falei com vocês para vocês escolherem uma para fazer. Como aqui eu achei o valor de x e de y, fazendo corte, eu não escolhi uma das duas, eu vou fazer a verificação com as duas. Observa só. Eu já sei que x é 2, então 4 vezes x, mais o y, que é menos 8. Tem que dar 0. Vou verificar se realmente dá 0, que foi o que a gente fez na tabelinha lá atrás. 8 menos 8 igual a 0. Quanto é 8 menos 8? 0. Se deu igual aqui, tá certo? Só que a gente viu que tem par ordenado que serve para uma equação, mas não serve para outra. Aqui, ó, esse par ordenado aqui, ó, é a solução dessa equação, mas não é a solução dessa, porque não está na mesma reta. Então, não adianta servir para uma, tem que servir para as duas. Vou pegar de baixo aqui agora. x2 menos 3 vezes y, que é menos 8. Tem que dar 36. Multiplica. 6 vezes 2, menos vezes menos, 3 vezes 8. 12 mais 24. Se deu igual nas duas, é porque minha conta está certa. Então, a minha solução, sempre colocando o x e depois o y. 2 e menos 8. Vamos lá. Aqui eu vou novamente cortar. Ou eu corto o x ou eu corto o y. Eu comecei aqui cortando o x e depois cortando o y. Eu posso começar cortando o y e depois descobrir o x. Não tem problema essa ordem, né? Aqui eu vou mostrar o seguinte. Se eu for cortar o x, eu vou jogar o 2 lá para cima e o 3 aqui para baixo. E um deles negativo, porque o sinal aqui é igual. Se eu for cortar o y, eu posso observar que só multiplicando aqui por 3, isso aqui já vai virar um 6. E o sinal já é contrário. Mas eu posso jogar o 6 aqui para cima e o 2 aqui para baixo, mas não mexer no sinal. Então, você que vai escolher a forma que você vai preferir resolver. Vou cortar o x. 2 vem aqui para cima, o 3 vem aqui para baixo. Como os dois são positivos, um deles eu coloco o sinal de menos. Tanto faz qual. Então, vou realizar essa multiplicação aqui agora. Todo mundo aqui por menos 2, todo mundo aqui por 3. Mais vezes menos. 3 vezes 2, repete a letra. Mais vezes menos, 2 vezes 2, repete a letra. Mais vezes menos, 40 vezes 2. Agora, eu vou fazer embaixo. Mais vezes mais, 2 vezes 3, repete a letra. Menos vezes mais, 6 vezes 3, repete a letra. Menos vezes mais, 10 vezes 3. Aí, eu vou resolver aqui, ó. Observa que como eu inverti o valor do x, o x ficou com o mesmo número e sinal contrário. Então, isso aqui vai poder sumir. Então, eu vou poder juntar o menos 4 com o menos 18 e o menos 80 com o menos 30. Menos 4, menos 18, eu vou poder somar e repetir o sinal. Menos 80 com menos 30, eu vou poder somar e repetir o sinal. Menos 22 está multiplicando, vai passar dividindo. Y igual a 5. Aí, aqui que eu quero mostrar, eu vou fazer de outra forma. Aqui, eu cortei o x e encontrei o y. Quando eu fiz isso aqui, eu fiz outra conta cortando o y.
para achar o x. Nesse daqui, eu vou escolher uma das duas para eu fazer. Eu vou fazer com a de cima. 3x mais 2y é igual a 40. Como eu já sei que y vale 5, eu vou colocar isso aqui, ó. 3x mais 2 vezes 5 é igual a 40. 3x mais 10, que é o 2 vezes 5, é igual a 40. Esse 10 vai passar subtraindo. 3x é igual a 40 menos 10. Resolvendo, 3x é igual a 30. 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 30 dividido por 3, x igual a 10. Aí que entra a minha verificação. O que eu vou fazer na minha verificação? Como eu fiz o x igual a 10 com essa conta, eu vou fazer a verificação só com a de baixo, tá? Então, 2x menos 6y é igual a menos 10. Eu sei que x é 10, então 2 vezes 10. Menos 6 vezes o y, que eu já achei 5. Isso aqui tem que dar o que está aqui, ó, menos 10. Multiplica, multiplica. Sinais diferentes diminui, sinal do maior, menos. Se deu certo, é porque a minha solução é esse xy. Sempre o x, depois o y. Vamos lá para o número 3. Número 3, primeiro nós temos que fazer uma interpretação para depois resolver. Observa bem. Lupita tinha R$25 em moedas de 25 e 50. Imagine que você tem um monte de moeda de 25 e um monte de 50, né? No total são R$25, mas você não sabe quantas moedas são de 25 e quantas moedas são de 50. Mas você sabe que o dobro da quantidade de moedas de 25 é igual ao quádruplo da quantidade de moedas de 50. Nisso daqui você tem que saber que tem duas equações. A primeira refere-se a esses R$25 e a segunda refere-se a essa outra etapa aqui, que o dobro de uma é o quádruplo da outra. Bom, primeira coisa, eu vou definir que as minhas moedas de 25 centavos, que eu não sei a quantidade, eu vou falar que eu tenho x moedas. E as moedas de 50 centavos, que eu também não sei a quantidade, eu vou falar que eu tenho y moedas. Vamos pensar aqui no seguinte. Vou pegar um rascunho aqui. Vamos colocar que eu tenha uma certa quantidade de moedas, só para vocês tentarem entender o raciocínio que a gente vai ter que fazer. Se eu tenho 3 moedas de 25 centavos, três moedas. Quanto que eu tenho aqui? É só eu somar isso aqui. Que quando a gente soma parcelas iguais, eu posso simplesmente fazer o quê? 1, 2, 3 vezes 0,25. Eu pego a quantidade de moedas e multiplico pelo valor dela. Imagine que você tem lá 50 moedas de 25 centavos. Ou mais, né? Vamos saber que você tem lá uma quantidade que você nem sabe. Por que você vai contar de 1 em 1? Você faz 50 vezes 25 centavos na calculadora, de cabeça, enfim. Não precisa ficar contando de 25 em 25. Então, toda vez que eu quiser saber a quantidade que eu tenho de moedas, eu conto e multiplico por 25, né? O valor que eu tenho em moeda. Nesse caso, eu sei que eu tenho R$25, mas está misturado de 25 e 50. Então, eu tenho uma quantidade X de moedas de 25 centavos. Para eu descobrir quanto eu tenho, é só eu multiplicar esse valor por esse. Então, vai ser X vezes o 0,25. Lembrando que eu não deixo a letra na frente, a gente sempre coloca o número aqui à frente. Ó. Então, isso aqui é o meu valor em moedas de 25 centavos. Em moedas de 50 centavos, o raciocínio é semelhante. Eu vou ter uma Y moedas de 50 centavos. Então, quanto eu tenho em moedas? Y vezes os 50 centavos. A quantidade de moedas vezes o valor dela. Então, eu tenho 0,50 Y. Então, essa soma aqui de moedas de 25 com as moedas de 50 vai me dar esses R$25. Então, eu vou colocar aqui, ó, 25 centavos vezes a quantidade
mais 50 centavos vezes essa quantidade vai me dar um total de R$25. Esse vírgula 00 aqui eu posso não utilizar na minha conta, porque está depois da vírgula, tá? Então, isso aqui já é uma equação. A outra eu faço o dobro é 2 vezes, da quantia de moedas de 25. Eu falei que eu tenho quantas moedas de 25? X moedas. Então, o dobro de X é igual ao quádruplo é 4 vezes, a quantidade de moedas de 50, 4 vezes Y, porque eu tenho Y moedas de 50. Pronto. Para eu resolver isso aqui, eu preciso organizar o meu sistema. Nesses dois primeiros que nós resolvemos, eu tinha x, y igual número. X, y igual número. Eu preciso ter alguma ordem dessa, antes da igualdade e depois da igualdade. Por quê? Imagina que eu tenha esse sistema. 2x igual a menos 3y mais 6. E embaixo eu tenho 4y menos 2x igual a 2. Tá bagunçado? Ou eu arrumo de baixo igual ao de cima, ou arrumo de cima igual ao de baixo. Ou deixo numa ordem padrão que a gente costuma utilizar. X, y, a igualdade e o número do outro lado, né? Que isso é o padrão que normalmente se utiliza. Se eu for colocar no padrão, eu vou ter que passar esse y para cá. 2x mais 3y igual a 6. Se eu for organizar isso aqui, eu só preciso inverter essa posição, para o x ficar na frente. Menos 2x mais 4y igual a 2. Eu só troquei a posição dos dois aqui, ó, para ficar ó, x com x, y com y igual e número com número. Então, aqui eu vou ter que arrumar essa parte de baixo. Esse y vai ter que ir para lá, ó. 0,25x mais 0,50y é igual a 25. Esse 4y vem para cá, invertendo a operação para menos. Menos 4y igual a 0. Nossa, mas eu vou ter que trabalhar com vírgula. O que eu vou fazer? Toda vez que eu tiver casos com vírgula, eu posso multiplicar por 10, por 100, por 1000, que essa vírgula vai sumir. Nesse caso aqui, como tem duas casas, ó, eu multiplico por 100, porque tem 2 zeros, essa vírgula vai andar para cá, eu vou trabalhar com um valor inteiro, sem essa vírgula. Porém, nesse caso aqui, como é 25 centavos e 50 centavos, eu vou pensar no seguinte: por quanto que eu posso multiplicar esse valor para chegar a um número inteiro? Se eu multiplicar 25 centavos por 4 moedinhas de 25 centavos, me dá R$1. Então, eu vou fazer com que esse número aqui fique inteiro. A mesma coisa acontece com esse. 50 centavos vezes 4, eu vou ter aqui 2. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui todinha por 4, só para eliminar essa vírgula, só para facilitar. Então, vamos lá. 25 centavos vezes 4 dá R$1. 1x. 50 centavos vezes 4 dá R$2, 2y. E o 25 vezes 4. Embaixo aqui eu vou só repetir. Pronto. Agora eu vou ver o corte. Quem que eu vou cortar? O x ou o y? Eu posso observar que se eu cortar o x, eu jogo 2 aqui para cima e 1 aqui para baixo. Um deles negativo. Se eu quiser cortar o y, eu posso só multiplicar aqui por 2, ó, porque 2 vezes 2 já vai virar 4. É uma possibilidade. Ou eu faço em cima por 4, embaixo por 2, e não preciso me preocupar com o sinal, porque já é invertido. Eu vou multiplicar por 2 mesmo. 2 vezes 2 já vai virar 4 e eu vou conseguir cortar. Vou multiplicar todo mundo. Mais vezes mais. 1 vezes 2. X. Mais vezes mais. 2 vezes 2. Y. E 100 vezes 2. Embaixo, eu vou só repetir. Observa que, como eu queria cortar o y, ficou com o mesmo número e sinal contrário. Então, isso aqui dá 0. Vou juntar o restante. 2x mais 2x. 200 mais 0. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Pronto. Achei que eu tenho 50 moedas
de 25 centavos. O x é 50. Para eu encontrar o y, eu posso pegar isso daqui e fazer a inversão do x, fazer outra corte, ou eu pego uma das duas equações, atribuo o x valendo 50 e descubro o y. Eu vou vir aqui, ó. 2x é igual a 4y. X é 50. 2 vezes 50 é igual a 4y. 2 vezes 50 é 100. Eu vou mostrar para vocês que quando eu tenho uma igualdade assim com dois termos, eu posso só trocar os dois de lugar. Por quê? Observa só. 100 é igual a 4y. Se eu jogo esse 4y para cá, ele vem negativo e esse 100 também. Se eu multiplico por menos 1, os dois tornam-se positivos. Então, eu não preciso ficar fazendo isso. Eu posso simplesmente trocar os dois de lugar, porque não tem mais termos, são só os dois. Eu só mudei os dois. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 100 dividido por 4, 25. Achei que eu tenho 50 moedas de 25 e 25 moedas de 50. Para eu fazer a verificação, eu faço o quê? Como eu fiz o valor do y com essa daqui, eu vou fazer o x com essa. X mais 2y é igual a 100. X mais 2 vezes y tem que dar 100. Multiplica primeiro. 50 mais 50. Verifiquei. Então, quantas moedas havia em cada valor? Haviam 50 moedas de 25 e 25 moedas de 50. Vamos lá, pessoal. Antes de eu ir para o 3, letra B, vou dar uma relembrada aqui. Primeiro, eu esqueci de colocar a solução no anterior, tá? Depois que você acha o valor do x e y, fez a verificação, quiser fazer até com as duas, é até mais interessante. Olha, x vale 50, 2 vezes 50, menos 4 vezes o y, que é 25. Isso aqui tem que ser igual a zero. 2 vezes 50 dá 100. 4 vezes 25 também é 100. Então, isso aqui deu zero. Então, aqui também deu correto. Eu tenho certeza que meu valor de x e y é 50 e 25. Aqui, eu primeiro vi quem era meu x e quem era meu y. Montei a minha equação. Esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu tive que organizar. Depois, eu tive que mexer para tirar essas vírgulas, para trabalhar com o número inteiro, para depois achar o meu corte. Depois que eu fiz todo esse processo, eu achei o valor do x, peguei esse 50, substituí em uma das duas equações, no caso a gente já pegou essa daqui, né, que estava mais fácil do que trabalhar com a original. Peguei a de baixo, inclusive, né, 2x igual a 4y, ou 2x menos 4y igual a 0, né, qualquer uma delas aqui ia dar a mesma coisa. Eu achei o y e fiz a verificação. O ideal é fazer com as duas. Essa daqui eu vou resolver de forma semelhante. Observa só. No dia da vacinação de cachorros em meu bairro, havia na praça 37 pessoas e cachorros. Ou seja, eram 37 entre pessoas e cachorros. Eu não sei quantas pessoas e não sei quantos cachorros. Num total de 118 pés e patas, né? Quantas eram as pessoas e quantos eram os cachorros? Bom, então, assim como aqui, eu vou ver quem é o meu x e quem é meu y. Como aqui são pessoas e cachorros, eu vou utilizar P e C. Mas você pode utilizar x e y sem problema, tá? Pessoas. Eu vou falar que vai ser o meu x. Cachorros. Eu vou falar que vai ser o meu y. Ou eu chamo de P e de C. Tanto faz. Bom, falou que eu tenho um total de 37 pessoas e cachorros, ou seja, a quantidade de pessoas é x, a quantidade de cachorros é y. Eu não sei quanto eu tenho de cada um, eu sei que o total é 37. Então, essa soma é 37. Então, aqui
colocar aqui embaixo. Eu tenho a minha primeira equação, x mais y é 37. E falou que tem um total de 118 pés. O que indica esses 118 pés? No caso, pés ou patas? Vamos ver aqui. Se eu tenho uma pessoa, eu tenho 2 pés. Se eu tenho 2 pessoas, eu vou ter 4 pés. Se eu tenho 5 pessoas, então eu tenho 10 pés. Observa que cada pessoa, como tem 2 pés, basta eu pegar o número de pessoas e multiplicar por 2. Porque eu estou contando os 2 pés de cada uma delas. Como meu número de pessoas é x, o número de pés, eu também vou só multiplicar por 2. Então, vai ficar x vezes 2, que a gente sempre organiza e deixa um número na frente, 2x. Esse pontinho aqui de vezes não precisa mais aparecer, tá? Então, eu tenho essa quantidade de pés para pessoas. A mesma coisa acontece para os cachorros. Se eu tenho um cachorro, eu já vou ter 4 patas, né? Se eu tenho 2 cachorros, eu já vou ter 8 patas. 5 cachorros, eu já vou ter 20 patas, que são 4 patas de cada um deles. Observa que é só multiplicar agora por 4. Então, o meu número y de cachorros, que eu não sei quanto é só multiplicar por 4 também. Vai ficar y vezes 4, que a gente organiza e acha que nós temos 4 vezes y patas de cachorro. E a soma desse número com esse dá um total de 118. Então, eu vou escrever que 2x mais o 4y vai me dar 118. Pronto. Esse é o sistema que eu tenho que resolver. Aqui, eu vou primeiro ver como corto o x. Vamos ver aqui. Se eu tenho x e 2x, assim como eu pensei aqui, eu vou pensar aqui, tá? Eu posso simplesmente pegar o número de cima e trazer para baixo. O número de baixo e levar para cima. Quando eu multiplicar, o número já vai ficar igual, ó. 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Só que para eu conseguir cancelar isso, para dar o meu zero, aqui, ó, um tem que estar positivo e outro negativo. Para 4 menos 4 dá zero, eu cancelar. 2 com 2 não vai dar zero. Então, um deles tem que estar negativo, né? Porque quando está sem sinal é positivo. Para um deles ficar negativo, eu pego um desses 2 números que eu vou multiplicar e coloco o sinal de menos na frente dele. Que aí mais vezes menos vai ficar menos. E esse daqui, que não tem sinal, que é positivo, eu vou conseguir esses sinais opostos que eu estou precisando. Então, é essa análise que eu vou fazer aqui. Quando eu vou cortar, quando eu corto o x, eu encontro o valor de y, que é o número de cachorros. Então, eu vou fazer o quê? X, 2x. Vamos repetir aqui. X e 2x. Para cortar o x, eu pego o número que acompanha o x de baixo e multiplico a equação de cima. Pego o x, o número que acompanha o x de cima, que no caso aqui é 1, né? Porque quando não aparece nada é 1, e multiplico a equação de baixo. Como os sinais aqui são iguais, um deles eu coloco o sinal de menos na frente. Observa que nessa equação aqui de cima, os sinais já eram diferentes. Então, não precisei me preocupar com o sinal. Aqui os sinais são iguais, então eu preciso ter essa preocupação. Se os dois são positivos ou se os dois fossem negativos, eu preciso de um desses 2 números negativo.
Observa só. Novamente, eu vou multiplicar todo mundo por menos 2. Como ele é um menos 2, eu vou fazer regra de sinal a cada multiplicação. 1x vezes menos 2. Eu vou multiplicar sinal, número e repetir a letra. Mais vezes menos, 1 vezes 2 e repete o x. Mais vezes menos, 1 vezes 2 e repete o y. Mais vezes menos e 37 vezes 2. Embaixo eu vou multiplicar por 1. Observa que multiplicar por 1 não vai mudar em nada. 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 1 é 4, e 118 vezes 1 é 118. Então, embaixo aqui eu posso só repetir. Observa que se eu quero cortar o x, eu inverti os números de x aqui, ó. E eu tenho que encontrar números iguais e sinais contrários. Quando isso aqui acontece, ó, números iguais, sinais contrários, isso aqui vai sumir. E eu vou fazer o cálculo com o restante aqui. Aí eu vou fazer menos 2 mais 4, sinais diferentes diminuem, 4 menos 2, sinal do número maior e repete a letra. Menos 74 mais 118. Sinais são diferentes, porque esse 118 aqui que não tem sinal é positivo. Vou diminuir, 118 menos 74. Sinal do maior que é positivo. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, y igual a 44 dividido por 2. Acho que meu y é 22. Ao invés agora de eu pegar, ó, achei uma letra. Eu peguei uma das duas para achar a outra. Ao invés de fazer isso aqui, eu vou repetir o meu sistema e ao invés de cortar o x, eu vou cortar o y. Quando eu corto o y, eu encontro um x, que é o que eu vou fazer. Então, vou repetir o meu sistema, x mais y igual a 37 e 2x mais 4y igual a 118. Bom, se eu quero cortar o y, eu vou trocar os valores de y. O de cima eu vou multiplicar embaixo, o de baixo eu vou multiplicar em cima. Como os sinais são iguais, um deles eu coloco negativo. Vou colocar aqui, ó. E vou multiplicar. Lembrando que sinal de menos eu tenho que ter mais atenção. Aqui na frente é 1, não tem sinal, é positivo. Então, vamos lá. Mais vezes menos, 1 vezes 4, repete a letra. Mais vezes menos, 1 vezes 4, repete a letra. Agora eu vou fazer mais vezes menos e 37 vezes 4. O de baixo, que é multiplicar por 1, eu só vou repetir. Observa que quando eu troquei aqui, ó, o valor, os números, né, que estão acompanhando o y, eu obtive o menos 4 mais 4 que eu preciso, que dá 0. E vou somar. Menos 4x mais 2x, sinais diferentes, diminuem, pega o sinal do maior, repete a letra. Menos 148 mais 118, sinais diferentes, diminuem, 148 menos 118, e pega o sinal do maior, que é negativo. Esse menos 2 está multiplicando com x, ele vai passar dividindo. Então, fica com x igual a menos 30, e esse menos 2 vem para cá, ó, dividindo. X igual, menos dividido por menos dá mais, que não precisa aparecer. 30 dividido por 2, 15. Então, eu achei x são as pessoas. Eu tenho 15 pessoas e tenho 22 cachorros. A primeira equação agora, né, para fazer a verificação, é fácil de verificar que a primeira equação deu certo, porque x mais y é 37, tem que ser o valor x, 15, mais o valor y, 22, é 37. Ok? Vou verificar com a de baixo, porque tem que dar a mesma coisa. Dos dois lados da igualdade, eu tenho que achar uma verdade. 2 vezes o x, que é 15, mais 4 vezes o y, que é 22, tem que dar 118. Vou multiplicar aqui, ó.
Tem que dar 118. Somou, 118 igual a 118, deu certo nas duas, então quer dizer que esse meu valor é verdade. Então, minha solução é 50 e 25. Ó, a doida, 50 e 25, tô pegando o resultado de cima. O resultado é 15 e 22, sempre colocando o x na frente e depois o y, não esquece disso. Aí, eu fiz a verificação para ver se esse valor aqui estava correto. Pode acontecer dele já te dar o par ordenado e querer saber se está correto. Então, você só faz a verificação. Se ele já te der o par, você só substitui. Se der certo nas duas, é porque tá certo a sua conta, né? Então, pode ser que ele te dê um problema para você achar x, y e você fazer a verificação. E pode ser dele te dar o par ordenado já pronto e perguntar se ele é a solução desse sistema. Para saber disso, é só substituir, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha solução do meu sistema. Então, eu tenho possibilidade de resolução. Aqui, eu achei o x, cortei o y, achei o x. Peguei uma das duas equações para achar o y. Aqui, eu já fiz corte nas duas, ó, e fiz a verificação. Você pode escolher a forma que você prefere. Vamos lá para o número 3, letra C. Aqui eu tenho, ao comprar 3 maçãs e 2 peras, Afonso pagou R$16. Se comprasse uma maçã e 2 peras, pagaria 12. Qual o valor de uma pera e de uma maçã? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ver quem é x e quem é y e vou fazer meu cálculo. Aqui eu vou chamar maçã de x e minha pera de y. Primeira coisa que você tem que fazer é isso, é quem é quem. Então, maçã é x, pera é y. Porque eu não sei o valor de uma maçã e de pera, eu sei o valor que eu paguei pelo total. Então, eu vou montar meu sisteminha aqui. 3 maçãs, ou seja, 3 vezes o valor da maçã, mais 2 vezes o valor da pera, eu vou pagar 16. Se comprasse uma maçã, ou seja, uma vez o valor da maçã, esse x não é obrigatório aparecer, mais 2 peras, eu pago R$12. Observa que aqui eu não coloquei esse vírgula 00. Esse número depois da vírgula aqui não é obrigatório trazer para o cálculo, né? Porque ele só para depois da vírgula aqui não vai interferir na sua conta, não. Bom, relembrando o que nós vimos na letra A e B, na letra A eu fiz a primeira letra por corte e a segunda eu substituí em uma das duas equações, verificação. Aqui eu fiz corte nas duas. Você que escolhe o que você vai preferir fazer. Vamos lá. Eu vou primeiro aqui cortar o x. Então, para eu cortar o x, eu vou ver o que eu preciso e eu vou encontrar o y. Corto o x, encontro o y. Vou repetir o meu sistema aqui para trabalhar com o meu corte e ver o que eu preciso fazer. Se eu quero cortar o x, eu vou pegar os números que acompanham o x e trocar aqui, ó. O número de cima eu multiplico a equação de baixo, o número de baixo eu multiplico na equação de cima. Como os dois aqui são positivos, eu escolho um deles para ser negativo. Observa que eu sempre coloco, quando é 1, né? Eu tenho essa possibilidade, assim, aqui também, ó. Eu coloquei o menos no número 2, ao invés de colocar no 1. Por quê? Porque quando eu multiplico por 1, eu não preciso mudar nada, né? É só repetir. Então, quando um dos números for 1, é melhor colocar o sinal no outro número, porque eu já faço a mudança de sinal e multiplico. A de cima eu vou só repetir. Não tem problema nenhum se você colocar o sinal de negativo em cima. Vamos lá, então. Mais vezes mais, 3 vezes 1, repete a letra. Mais vezes mais, 2 vezes 1, repete a letra. Igual, mais vezes mais, 16 vezes 1. Não mudou nada quando eu multipliquei por 1. Então, é só repetir. Multiplicar por menos 3, eu tenho que ter cuidado, porque eu estou multiplicando por um sinal de negativo. Mais vezes menos, 1 vezes 3, repete a letra.
Mais vezes menos, 2 vezes 3, repete a letra. Mais vezes menos, 12 vezes 3. Observa que como eu inverti os números de x, o valor de x ficou igual com o sinal contrário. Isso aqui vai dar 0. Então, vou continuar a minha conta. Mais 2 menos 6, sinais diferentes diminuem. 6 menos 2, 4, sinal do número maior. Repete a letra. 16 menos 36, sinais diferentes diminuem. 36 menos 16, 20, sinal do maior. Esse menos 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Y igual, menos dividido por menos, 20 dividido por 4. Então, eu achei que o Y, que é o valor da pera, é R$5. Beleza, eu preciso agora achar o valor da maçã, que é o X. Quais são as minhas 3 opções para conseguir o valor do X? Substitui o 5, que é o valor do Y, aqui e achar o X. Substitui o Y aqui, que é 5, e achar o X. Ou eu corto o Y e encontro o X. Então, vou repetir o meu sistema. E ver o que eu faço para cortar o Y. Nesse caso do Y, eu não vou mexer no número, porque o número já é igual. A única coisa que falta para eu conseguir cortar o Y é o sinal. Então, um dos dois eu vou multiplicar por menos 1. Por que é um dos dois? Porque a única coisa que eu quero é o sinal, então eu posso escolher, né? E por que por 1? Porque a gente viu que 1 não muda número, né? O menos vai mudar o sinal e o 1 não vai mudar os números, porque o número já tem aqui igual, que é o que eu preciso. Então, vou multiplicar de cima por menos 1. Mais vezes menos, 3 vezes 1, repete a letra. Mais vezes menos, 2 vezes 1, e repete a letra. Mais vezes menos, 16 vezes 1. Quando eu multiplico por menos 1, o 1 não muda número, só fiz a inversão de sinais. Ó. E o de baixo eu não preciso fazer nada, então vou só repetir. Pronto, como eu inverti aqui y, né, os sinais, eu vou cortar o y. Menos 2 mais 2 dá 0. Beleza. Vou fazer o restante. Menos 3 mais 1, sinais diferentes diminuem. 3 menos 1, sinal do número maior. X. Menos 16 mais 2, sinais diferentes diminuem. 16 menos 12, sinal do maior. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, menos 4 dividido por menos 2. Menos dividido por menos, 4 dividido por 2. Achei que x é 2, então eu tenho que a minha maçã custa R$2. Aí eu vou fazer a verificação agora. O que é a verificação? Eu vou vir aqui, ó, na primeira equação e vou substituir o x por 2, o y por 5. Lembrando que entre o número e letra é multiplicação. 3 vezes o x mais 2 vezes o y tem que dar 16. Multiplica primeiro. 6 mais 10. Se deu certo, beleza. Eu vou ver a segunda equação agora. 1x, que é a mesma coisa que x, né? Esse 1 não é obrigatório aparecer. Mais 2y é igual a 12. X mais 2 vezes o y tem que dar 12. Multiplica. 2 mais 10. No caso aqui também deu certo, então quer dizer que isso aqui está correto. Aí eu coloco a minha solução. X primeiro, y depois. Aí eu tenho a minha resposta final. Vamos lá para a letra D. Bom, na letra D está falando que a soma das idades de Júlia e Paulo é 24 anos. Eu não sei a idade de Júlia, não sei a idade de Paulo. Eu sei que a soma é 24. Então, eu vou chamar a idade da Júlia de X, a idade do Paulo de Y. Posso chamar de J e P sem problema nenhum.
A soma é 24. A gente viu na folhinha que eu passei para vocês que soma é sinal de mais. Júlia mais Paulo é igual a 24. Sabendo que Júlia é 4 anos mais velha, qual a idade de cada um? Vamos pensar nesse 4 anos mais velha. Eu passei para vocês que quando fala esse 4 anos mais velho, ele está te dando a diferença entre essas idades. Vamos pensar aqui, se Júlia tem 12 anos e Paulo tem 8 anos. A diferença entre as idades é de 4 anos. E falar que a Júlia é a mais velha é importante para você saber quem que tem que vir na frente. A idade da Júlia, que é o nosso X, tem que vir à frente. Porque se eu faço a idade do Paulo menos a idade de Júlia, quando a gente diminui, a gente pega o sinal do maior, vai dar menos 4. Então, tenho que ter esse cuidado de colocar o mais velho na frente, porque o meu resultado é positivo. A diferença é 4 anos. Então, aqui é positivo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, então, que a diferença entre as idades é 4, e lembrando de colocar o mais velho na frente, que é a Júlia. Pronto. Eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Vou cortar um, depois cortar o outro e verificar. Vamos lá. Aqui, primeiro eu vou cortar o X. X mais Y é igual a 24. X menos Y é igual a 4. Eu vou cortar o X, então eu vou estar encontrando o Y. Para cortar o X, eu preciso, como sempre, ter o mesmo número e sinal contrário. O mesmo número eu já tenho, porque os dois aqui são umzinho. Só que os dois são positivos, então eu vou precisar inverter o sinal. Mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou multiplicar por menos 1. Qualquer um dos dois. Aqui eu vou preferir multiplicar o de baixo. É indiferente. Eu só vou multiplicar o de baixo porque eu vou deixar esse sinalzinho aqui positivo, tá? Mas é a mesma coisa. Então, vou repetir a equação de cima e vou multiplicar de baixo por menos 1. Mais vezes menos, 1 vezes 1, x. Menos vezes menos, 1 vezes 1, y. Mais vezes menos, 4 vezes 1. Aqui na frente é 1, aqui na frente é 1. Não esqueça disso. Bom, como a minha intenção é cortar o x, eu tenho que ter encontrado no x o mesmo número e sinal oposto, para dar 0. Vou fazer o restante. 1y mais 1y, 24 menos 4. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo, y é igual a 10. Então, y é a idade do Paulo. Paulo tem 10 anos. Se Júlia é 4 anos mais velha, a Júlia tem que ter 14, né? A soma vai ser 24 e uma é 4 anos mais velha. Então, eu já até sei quanto tem que ser o x. Outra coisa interessante de observar é que quando eu falo em quantidade de moeda, em quantidade de pessoas e cachorros, em preço, em idade, eu não vou encontrar valores negativos. Então, é bom vocês já terem essa atenção, porque se vocês encontrarem essas coisas negativas, você já sabe que tem alguma coisa errada. Bom, agora eu vou. Se eu corto o y, eu encontro o x. Vou repetir aqui. Observa que o meu y já tem o mesmo número e sinal contrário. Então, não vou precisar fazer multiplicação de nada, eu só vou somar. X mais x, mais 1y menos 1y, e 24 mais 4. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. X igual a 14, como a gente já tinha visto que ia dar. Para ter certeza, caso você não queira ficar olhando tanto, quer fazer conta, x mais y tem que dar 24. X, que é 14, mais y, que é 10, tem que dar 24. 14 mais 10,
Olha, certinho. Tem que dar certo na outra também. X menos y tem que dar 4. X menos y tem que dar 4. 14 menos 10. Beleza. Então, eu tenho a solução aqui. X é 14, y é 10. Outra coisa interessante de observar é que eu é quem coloca os valores, né? Quem é x e quem é y. Então, dependendo, pode ser que esses valores fiquem ao contrário aqui. Vou então encerrar aqui por enquanto, depois eu retorno com outro vídeo fazendo o restante da folhinha, tá bom? Até mais!